Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à transmissão online das nossas celebrações. Como Igreja Aliança Bíblica do Bairro Pio X, cumprimentamos todos vocês que estão assistindo, sejam os membros de nossa comunidade ou você que de alguma forma foi convidado a estar junto com nós nesse momento. Ao longo da semana eu estava pensando em um trecho para compartilhar no momento da abertura agora e achei um trechinho muito legal de Colossenses que eu queria estar lendo junto com vocês, está lá no capítulo 1, os versículos 13 e 14, que dizem que está muito relacionado ao do porquê que a gente se reúne para celebrar como igreja, né, a Cristo Jesus. Então, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 diz o seguinte: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem também temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, aqui, o autor de Colossenses deixa bem claro, né, que é através de Cristo que Deus começou a sua obra nas nossas vidas, né, fazendo com que a gente deixasse de ser domínio das trevas e passasse a ser transportado para o reino de Cristo, tendo salvação, né, conhecendo a verdade e recebendo perdão dos nossos pecados. Esse é o motivo central do porquê a gente se reúne para a igreja como corpo para celebrar a Jesus, né? Porque a gente sabe que é através de Cristo que é possível toda essa transformação da condição das nossas vidas, onde deixamos de ser alheios a Deus, inimigos dele, e passamos a ser amigos de Deus, tendo um coração disposto a aprender, obedecer e glorificar Ele com aquilo que a gente faz. Então, que possamos juntos estar nessa sintonia, né, de celebrar o Cristo que nos resgatou da condição na qual nós estávamos e que dessa forma a gente, como igreja, possa louvar, adorar Jesus e aprender o que Ele tem a nos ensinar através da Sua palavra. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque, graças ao Teu sacrifício lá na cruz, que deixamos de estar sob o domínio das trevas e passamos a fazer parte do Teu reino. Graças a isso que somos redimidos diante de Deus e temos o perdão dos nossos pecados. É através da Tua obra, Senhor, naquele madeiro que podemos ter a nossa condição de vida transformada. Nos ajuda como igreja estar alinhados a essa verdade, transmitir isso através das nossas vidas, que como aliança a gente sempre possa estar proclamando do Teu Evangelho e que pessoas possam entender que em Ti há a redenção, a verdadeira liberdade desse domínio do pecado sobre as vidas, Senhor. Nos ajuda a demonstrar isso com o nosso testemunho. Te pedimos que o Senhor possa estar abençoando essa celebração e conduzindo esse momento que a gente vai ter à frente juntos, mesmo que seja nessa transmissão virtual. É no Teu nome, Senhor Jesus, que oramos. Amém. Certo, pessoal? Então agora vamos dar sequência à nossa celebração, vamos estar indo para o nosso momento de louvor. Um bom domingo a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um momento de louvor das celebrações online da Aliança do Pio X. E para hoje eu separei a leitura do Salmo 113 a partir do versículo 1. Diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Que Deus é esse que, reinando na sua grandiosidade, se inclina para olhar para nós, pecadores tão pequenos? Que esse seja o nosso principal motivo de louvor e que nós possamos ter uma vida de adoração a esse Deus, exaltando Ele na posição que Ele merece. Vamos orar. Senhor,
Nós queremos exaltar o teu nome, Deus, e te louvar pela tua grandeza, te louvar pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Obrigada porque, mesmo reinando lá no alto, tu te inclinas para olhar para pecadores tão pequenos como nós. Tu te importaste conosco, te importaste em achar uma forma de nós sermos perdoados para podermos estar um dia contigo, na tua glória, Deus. E por isso nós somos muito gratos que nós possamos sempre lembrar de ter uma vida de adoração e gratidão a ti, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sou livre para te servir, sou livre para caminhar em santidade, em toda a verdade. Sou realmente livre em Cristo Jesus. Sou livre para te servir, sou livre para caminhar em santidade, em toda a verdade. Sou realmente livre em Cristo Jesus. Da lei da morte e do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em santidade, viver em Cristo eu vou. Puro coração vou ter em todo o meu proceder. Eu sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Sou livre para te servir, sou livre para caminhar em santidade, em toda a verdade. Sou realmente livre em Cristo Jesus. Da lei da morte e do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em santidade, viver em Cristo eu vou. Puro coração vou ter em todo o meu proceder. Eu sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Eu sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Agora nós queremos convidar em especial as crianças para participarem com a gente do momento de louvor infantil. Hoje a nossa música conta a história de Daniel, que mesmo com uma lei que o impedia, não deixou de orar a Deus e confiou, e Deus o livrou da cova dos leões. Vamos cantar? Imagina se um dia te jogarem num lugar com um leão pra te agarrar. Com Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus, e existia uma lei que dizia assim: adoração só para o rei. Mas Daniel amava a Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu. Imagina se um dia te jogarem num lugar com um leão pra te
adoração só para o rei. Mas Daniel amava a Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu. Nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu.
Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos, Deus, pelo teu grande amor, pela paz que tu nos traz, pela alegria, porque tu vens para preencher as nossas vidas e para curar os nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, assim como cantamos, falar do teu amor para todas as pessoas. Porque se o mundo conhecer a ti, ele vai se encher com a tua alegria. Foi isso que nós cantamos, e que nós possamos ser os proclamadores dessa boa nova para o mundo que ainda não te conhece, para as pessoas que ainda têm que te conhecer, ó Deus. Que possamos experimentar dessa alegria e dessa paz que excede todo entendimento, entregando a cada dia as nossas vidas a ti, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos para o nosso momento de estudo, e pensando nesse momento de pandemia e tudo mais, Fofo e eu estávamos conversando sobre qual seria a próxima sequência que nós faríamos, e surgiu então a ideia, dada pelo Fofo, de nós estudarmos o livro de 1 aos Coríntios, e eu acho que é um livro realmente bem interessante para nós entendermos o porquê igreja é importante, como ser igreja em momentos difíceis e complicados, como manter a unidade da igreja. Então nós achamos que esse livro teria tudo para nos ajudar nesse momento. Então nós, a partir de hoje, vamos começar uma sequência no livro de 1 aos Coríntios. Eu vou explicar um pouquinho sobre, primeiro, como é que é essa história, por que Coríntios e tudo mais. Então vamos lá. O nome da carta é o gentílico dos habitantes da cidade de Corinto, que antes era uma cidade grega. Corinto era uma cidade grega até o ano 146 a.C., quando um general romano chamado Múmius Acaicus destrói a cidade para dominar. Ela sempre foi uma cidade importante por causa da rota entre o Oriente e o Ocidente. Ela fica numa posição estratégica, sempre foi uma cidade grande e cosmopolita. Os romanos, no seu processo de expansão, então, acham que Corinto deve ser dominada, e então ela é destruída no ano 146 a.C. Ela ficou praticamente 100 anos destruída, quando ela foi então recolocada no mapa pelos romanos. Então a Coríntios, que nós estamos falando agora, ela não é uma cidade grega, embora seja um nome e embora esteja em território da Grécia. Ela vai ser uma cidade romana, porque ela é uma nova colonização romana. Então, mais ou menos no ano 46 depois de Cristo, ela é recolonizada. Coríntios, por causa da sua posição estratégica, ela sempre foi uma cidade cosmopolita. Ao mesmo tempo, por ser uma cidade cosmopolita, ela sempre foi uma cidade que teve uma vida cultural extremamente rica. Tanto a vida cultural, quanto também a sua vida social. Tanto que existia um termo que era muito comum na Idade Antiga, que você usava para corintianizar, significa que você ia procurar cortesãs na cidade de Corinto. Então era uma cidade que tinha uma grande cultura, ao mesmo tempo tinha uma vida social extremamente leviana. Tanto que se dizia que Corinto era uma cidade intelectualmente viva, materialmente próspera, mas moralmente corrupta. Essa era a fama de Corinto antes de Paulo chegar lá. Como é que funciona então a chegada de Paulo na cidade de Corinto? Você pode acompanhar isso no livro de Atos, capítulo 18, do 1 ao 17, mostra que Paulo então chega na cidade para evangelizar em Corinto, na sua primeira viagem missionária. Isso é mais ou menos anos 51 depois de Cristo. Paulo, depois de implantar a igreja, viajou para a cidade de Éfeso. Você pode acompanhar isso também em Atos, no capítulo 18, versículo 18 e 19. Mostra que Paulo, ao pregar em Corinto, se transfere para continuar evangelizando na cidade de Éfeso. Depois disso, Paulo provavelmente escreveu uma carta que se perdeu. Porque se nós estamos lendo 1 aos Coríntios, e eu quero ler para você uma curiosidade, Paulo fala no capítulo 5, do versículo 9 a 13, ele vai falar o seguinte: já lhes disse por carta
que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Se Paulo está dizendo que ele já disse por carta, então há uma outra carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que obviamente Deus não selecionou ela para fazer parte do cânon, então nós chamamos de epístola perdida. E então nós temos essa carta de 1 aos Coríntios, mas provavelmente ela não é a primeira, porque Paulo mesmo já fala isso no capítulo 5. Depois disso, então, Paulo provavelmente fez mais uma visita à igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Então ele foi para Éfeso e volta a fazer uma visita na cidade de Corinto. Como é que nós sabemos isso? Lendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2 nós temos um indício, mas no capítulo 12 nós temos uma confirmação, a partir do versículo 14 que Paulo fala: agora estou pronto para visitá-los pela 3ª vez. Ou seja, então Paulo fundou a cidade, foi para Éfeso, visitou novamente, escreveu a carta que nós chamamos de 1 aos Coríntios, depois de uma outra que ele já havia escrito, e agora ele está pronto para visitar a cidade uma 3ª vez na segunda carta aos Coríntios. Então Paulo fez ainda mais uma visita até essa cidade. Depois disso tudo, então, ele recebe relatórios de pessoas da igreja, como Cloé, que escreveu para Paulo pedindo algumas dúvidas e dando relato de como estava a situação da igreja. E Paulo, então, escreve da cidade de Éfeso, nós vamos ver isso no capítulo 1, versículo 11, que Paulo mesmo fala, dizendo assim: meus irmãos, eu fui informado que de alguns da casa de Cloé, que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então Paulo começa a explicar para a igreja que ele não está lá e que ele pretendia ficar na cidade de Éfeso até o Pentecostes antes de visitá-los. Então essa carta é escrita mais ou menos nesse período entre 55 e 56 depois de Cristo, quando Paulo então agora escreve a respeito do que ele ficou sabendo do que está acontecendo na igreja. Então o objetivo da carta de 1 aos Coríntios é ajudar a igreja a compreender duas coisas principalmente. Primeiro, o valor da unidade, eles são igreja, eles têm que ser um só corpo. E também o desenvolvimento de um caráter que imita o caráter de Cristo no seu dia a dia. Esse é o objetivo da carta de 1 aos Coríntios. Paulo ajuda isso tentando fazer com que eles identifiquem alguns problemas e dificuldades pessoais. Também aplicar o caráter de Cristo no seu cotidiano, com as pessoas que estão ao seu redor, mostrando que a santidade, então, é algo que se aplica na prática, não é algo que se ganha indo a cultos religiosos, e revelar também que o cristão é livre em Cristo. Embora ele habite numa cidade extremamente perversa, moralmente caída, como vemos aqui, como vimos antes, Paulo fala que o cristão é livre para fazer todas as coisas, mas para fazer, deve fazer apenas aquilo que lhe convém. Por quê? Porque ele tem agora o caráter de Cristo. Então essa é uma breve introdução de como surgiu essa carta que vamos estudar agora, de 1 aos Coríntios. Uma carta fantástica, uma carta rica, uma carta em que nós vamos realmente poder observar algumas coisas da comunidade de Corinto e aplicar em nossas comunidades. Então vamos agora para a carta. Depois de toda essa explicação, abra aí a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios e nós vamos ler a primeira parte até o versículo 9, depois nós vamos ler do 10 ao 17, que é a segunda parte. E hoje nós vamos ver só esses primeiros 17 versículos, ok? Então, se você abriu a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele começa dizendo assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, justamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos parar aqui nessa primeira parte, que é uma boa divisão para nós fazermos dentro desse capítulo. Eu chamo isso de introdução. Paulo está introduzindo a carta para as pessoas a quem ele está dirigindo. Então, como é que Paulo faz isso? Primeiro ele apresenta a si mesmo, embora a igreja já conheça, mas ele está confirmando, sou eu, Paulo, fui chamado para ser apóstolo, o que fundou a igreja entre vocês, que está lhes escrevendo, e comigo também está o irmão Sóstenes. Não sabemos de que região ou de como, talvez Sóstenes seja um membro da igreja de Éfeso, um líder da igreja de Éfeso, não sabemos, mas Sóstenes está com Paulo no momento em que essa carta está sendo escrita e dirigida à igreja de Corinto. Depois, Paulo vai falar sobre os destinatários. Do versículo 2, eu gosto muito disso, porque Paulo está explicando quem é a igreja. Quem é a igreja? Os cristãos de Corinto, e eles são santos, justificados e fazem parte de um corpo maior. Então aqui Paulo já dá toda a diretriz pela qual uma igreja deve funcionar. Ela tem que ter certeza plena que ela é santa, ou seja, separada para Deus. Segundo, ela é justificada por causa do sacrifício de Cristo. Terceiro, ela é parte de um corpo maior. Nenhuma igreja pode ficar em si mesmada. Nenhuma igreja pode achar que só ela é a representação do reino de Deus ideal. E Paulo os alerta dizendo, olha, tem mais gente com vocês. Quem? Todos aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é tanto o Senhor deles quanto o Senhor nosso. Então Paulo aqui já amplia, embora ele está falando para a igreja de Corinto, ele também está mostrando para a igreja de Corinto que há outros cristãos por aí. O versículo 3, então, nós temos uma lista de bênçãos pela qual Deus derrama sobre a igreja. Quais são essas bênçãos? Graça, um favor imerecido, a vocês graça, um favor imerecido que Deus nos deu, e paz, que é o quê? A reconciliação com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Quando estamos em Cristo, temos paz com Deus. Tanto que essas palavras, graça e paz, são muito utilizadas em outras comunidades, ou em várias comunidades, para os cristãos se cumprimentarem quando estão entrando na igreja. Em geral, é muito comum você escutar graça e paz. Paulo sempre usa essa nomenclatura e eu não vejo problema nenhum em nós nos cumprimentarmos. Por quê? Porque somos realmente o povo da graça e o povo da paz com Deus. E ele vai falar então que já que temos graça e paz, o que nós temos? Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Então, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira parte da introdução de Paulo, e a segunda parte, que é do versículo 4 até o versículo 9, Paulo vai então fazer uma ação de graças pela igreja. Do versículo 4 ao versículo 9, Paulo vai dizer que ele se alegra muito pela igreja. E eu imagino que sim, como fundador, mesmo que mais adiante nós vamos ver que Corinto está passando por alguns problemas como comunidade, Paulo ainda assim agradece imensamente por esse corpo de Cristo estar estabelecido na cidade de Corinto. E aí ele fala que a partir disso ele dá graças, por quê? Porque primeiro, eles são participantes da graça de Deus, a qual ele já falou, graça e paz. Então a igreja é participante desse processo de redenção que Deus fez pela história, e ela então é participante da graça que Deus derrama. E segundo, que eu acho legal, é que o versículo 5 diz, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Não existe igreja pobre em dons espirituais.
Hoje nós temos uma mania comum de achar que uma igreja é rica porque ela tem um prédio bonito. Ou de achar que uma igreja é saudável porque o pregador dela é famoso. Ou de achar que uma igreja que louva bem é aquela que todos os participantes da equipe de louvor são profissionais da música. E na verdade, Paulo aqui tira toda essa fumaça. E ele fala que não há igreja pobre em dons. Por quê? Porque toda igreja ela é enriquecida em tudo. Por quê? Porque em toda palavra e em todo conhecimento de Deus está permitido conhecer esse Deus maravilhoso. E Deus estabelece que todas as igrejas terão os dons todos. Então, há uma disputa mundana entre igrejas para saber qual tem mais dons, qual tem o melhor templo, qual tem... E Paulo aqui, ele tira toda essa fumaça, ele diz, toda igreja é rica, porque toda igreja é enriquecida pelo próprio Deus. Então não importa se a gente está numa comunidade pequena, não importa se os pregadores dessa comunidade não são famosos, e não importa se o louvor que essa comunidade tem é feita por pessoas que não sejam profissionais da música. Porque o que importa numa igreja é o enriquecimento espiritual que Cristo traz nela. Se nós valorizamos qualquer coisa fora isso, nós estamos nos desviando do que realmente Deus estabeleceu a igreja para ser. E por fim, eles têm comunhão. Eles têm comunhão com nenhum dom espiritual falta, por isso agora então eles têm comunhão com o Pai e com o Filho. Versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa é a introdução de Paulo na carta. Ele explicou quem é, ele explicou quem a igreja é em Deus, e aí ele explicou quanto ele se alegra porque essa igreja é rica em Deus. Vamos para a segunda parte dessa explicação do capítulo 1, que agora então Paulo vai começar a introduzir o assunto, ou os assuntos, que ele quer que a igreja preste muita atenção. Então olha agora no versículo 10, ele vai mudar completamente o tom, ele vai dizer assim, ó, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Opa, essa igreja estava dividida. E Paulo sabe disso. Como? Porque ele foi informado. Tá? E ele pede então para que essa igreja chegue em um consenso. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então aqui agora Paulo vai começar a tratar com a igreja a respeito de um assunto gravíssimo que está acontecendo lá. Qual é o assunto gravíssimo? A igreja está passando por divisões entre as pessoas que estavam lá. E Paulo vai lembrar para eles que dentro de uma igreja não há nada mais importante do que Cristo e a obra que Cristo está fazendo. Não há nada mais importante do que isso. Então a igreja não pode estar dividida. Paulo está dizendo que o individualismo típico da cidade de Corinto está afetando a igreja
ao ponto de o individualismo acontecer dentro da igreja. Eles estavam se fechando em pequenos grupos. Aquilo que nós chamamos comumente de panelinhas. Eles estavam fazendo as suas panelinhas. E aí Paulo vai falar que o individualismo é perigoso para a igreja. Por quê? Porque o resultado do individualismo é a divisão. E a divisão da igreja gera nada mais que o afastamento de Cristo. A perda da comunhão que Cristo tem com esta comunidade. Paulo não está dizendo aqui para eles votarem no mesmo candidato. Paulo não está dizendo aqui para eles comprarem todos o carro da mesma cor. Mas Paulo está dizendo que aqui eles não podem estar espiritualmente divididos. E o mais interessante é que Paulo vai citar, eles estavam se dividindo por causa de alguns ícones do cristianismo. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. Outros, não, eu sou da tribo de Pedro, eu sou da galera do Pedro. Outros ainda dizendo, eu sou de Cristo, achando-se mais espirituais do que os outros. E eu acho interessante aqui que Paulo fala assim, as bênçãos da igreja estão em Cristo. As bênçãos da igreja não estão em nenhum líder religioso. Hoje nós vivemos numa era de idolatria de líderes religiosos que eu não sei, talvez possa ser comparada só com a idolatria sobre os múltiplos deuses da Idade Antiga. Parece que as pessoas idolatram cada vez mais os líderes de igreja, pessoas famosas, em Instagram, e são seguidores, e estão atrás dessas pessoas. Tem problema nisso? Não tem problema nisso. Mas Paulo está lembrando a comunidade chamada igreja que as bênçãos não estão em pessoas, mas em Cristo. E eu achei muito interessante que Paulo fala, acaso foi Paulo que foi crucificado em favor de vocês? Aqui Paulo corta toda a possibilidade daquela pessoa que diz assim, não, eu vou escutar o estudo do fulano de tal porque ele é mais espiritual e vai me abençoar mais. Paulo diz, não tem, porque aquele fulano lá não foi crucificado por você, mas foi Cristo. E se toda a comunidade é rica, então não há por que qualquer cristão procurar bênção fora da comunidade onde ele já está. Onde ele já está inserido, onde soberanamente Deus o fez nascer. Seria quase que como um filho que nasceu nessa casa procurar paz na outra casa. Mas Deus já deu toda a possibilidade para que essas pessoas aqui que tiveram filho, criem e eduquem seu filho. Então Paulo aqui agora ele já disse, olha, não tem como. Cristo é o único que pode abençoar uma igreja. Então hoje nós vivemos a era dos famosos apóstolos, dos famosos bispos, dos famosos missionários, dos famosos pastores. Paulo tinha tudo para ser um desses famosos. E ele mesmo disse, não fui eu quem morreu na cruz por vocês. Nenhum de vocês foi batizado em meu nome, porque a fórmula batismal que Paulo vai usar é Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém se batiza em nome de Paulo, de Pedro, de Apolo, se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Paulo diz, ainda bem que não batizei muitos de vocês, porque senão talvez vocês iam estar mais arrogantes ainda a respeito disso. Então Paulo está ensinando para a igreja que não há líder nenhum que possa ter as bênçãos que Cristo tem para a sua igreja. É claro, todo bom líder deve levar a igreja na direção de Cristo, como Paulo está fazendo. Então Paulo também não diz que não deve haver líderes, mas Paulo diz que a igreja deve cuidar para que seu líder possa levá-los na direção de Cristo, que é o único que pode dar bênçãos à igreja. E também Paulo alerta que a bênção não está na tradição religiosa. Porque daqui a pouco alguns desses líderes vão morrer nessa época aqui, Paulo está vivo, Pedro está vivo, Apolo está vivo. Mas chegou um momento em que Paulo morreu, Pedro morreu, Apolo morreu. E a tradição desses apóstolos, ela é a fé verdadeira. Ao mesmo tempo, uma igreja não pode me abençoar porque, não, aqui foi Paulo que pregou, então aqui tem mais bênção. Então Paulo diz que a bênção está em Cristo e na ação de Cristo pela igreja. É Ele que morreu pelos nossos pecados e é em nome dele que nós somos batizados. Então a igreja não pode se dividir por esse motivo.
Também Paulo vai falar que o poder do evangelho não repousa em discurso eloquente. Como às vezes nós todos somos tentados a ir atrás de um discurso eloquente, de um discurso inovador, de um discurso que seja novo. E Paulo diz não porque é no evangelho que repousa todo o discurso que a igreja tem. Eu sei que há várias pessoas que gostam de, por exemplo, quando vão fazer uma pregação, elas querem descobrir uma coisa nova naquele versículo. Mas eu vou dizer para você que pessoas brilhantes já olharam para esses versículos. Pessoas brilhantes, mais do que eu, mais do que qualquer um de nós. Mentes brilhantes olharam para os versículos da Bíblia. Já tentaram escrutinar. Mentes brilhantes que falavam hebraico, mentes brilhantes que falavam grego, mentes brilhantes que falavam latim. E não acharam nenhum discurso diferente. Será que hoje, século XXI, eu vou olhar para essas escrituras e vou achar coisa diferente? Os princípios da Bíblia são eternos e são revelados aqui. Então, de certa forma, o poder do Evangelho não repousa em nenhum discurso eloquente. O poder do Evangelho ele repousa tão somente na pregação da cruz. É ali que está o poder de Deus. Não em qualquer outra coisa. Porque Paulo vai falar no fim do versículo 17 que palavra de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo não usa dessas palavras para que a cruz não seja esvaziada. O que Paulo está tentando dizer? Que às vezes a eloquência do discurso humano pode ofuscar a força simples da pregação da cruz. Então, nós às vezes estamos correndo atrás de discursos eloquentes, de pregadores famosos, de outras comunidades, enquanto na verdade, se nós lermos o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos começar a ajustar algumas coisas. Paulo fala então que o individualismo não deve gerar divisões dentro da igreja. As bênçãos da igreja estão em Cristo e não em qualquer outra pessoa. E a bênção de Cristo vem pela pregação do Evangelho no poder da cruz e não na eloquência do pregador humano. Então Paulo vai ensinar agora a igreja de Coríntios a voltar para os trilhos no qual ele estabeleceu a igreja quando fundou. Esse é apenas um dos problemas que Paulo vai falar na igreja de Corinto. Ele vai falar mais sobre as divisões, mas ele vai falar mais sobre outros problemas. E nosso objetivo aqui com essa carta é talvez olhar para a nossa própria comunidade, olhar para nós mesmos como cristãos. E a igreja de Corinto, olhe bem, era composta por cristãos verdadeiros, porque talvez a gente coloque isso. Não, os coríntios não eram cristãos verdadeiros. São cristãos verdadeiros porque Paulo os chama de cristãos verdadeiros. São enriquecidos com todos os dons espirituais que uma igreja pode ter, porque Paulo fala isso, vocês foram enriquecidos com tudo, com toda a palavra de Deus, com todo o conhecimento necessário de Deus. Então, essa igreja não é diferente de nós. E se essa igreja está passando por problemas, nós também podemos passar por problemas. Então eu não posso achar que os coríntios eram menos cristãos do que eu sou, e não posso achar que os coríntios eles eram ingênuos como cristãos, porque não eram enriquecidos pelo próprio Deus. Então, hoje, nessa primeira parte da carta de Paulo aos Coríntios, algumas perguntas que talvez nós possamos fazer. Estamos passando por um período de pandemia e foi muito fácil nós nos individualizarmos em nossas casas. E ao nos individualizarmos, é claro que vamos perdendo o senso de comunidade. Será que isso aconteceu conosco? Nós não podemos perder o senso de comunidade. Porque é claro que o cristianismo ele é desenvolvido no individual, eu como cristão. Mas ele é expresso de forma comunidade. E isso igreja. Tanto que a palavra igreja significa assembleia, associação, grupo, pessoas, chamados para fora.
Essa seria uma tradução boa para a igreja. Então, será que nós nos individualizamos e perdemos a nossa questão de identidade comunitária, como havia acontecido aqui com a igreja de Corinto? Será que a gente tem corrido atrás de pessoas que vão abençoar a nossa vida mais do que procurar a Cristo e as suas palavras? Será que nós estamos idolatrando alguém que não seja o próprio Cristo, como Paulo, como Pedro, como Apolo? Nós temos que entender também como comunidade que o poder que a igreja tem repousa em Cristo, somente nele. E nossa pregação deve ser somente a pregação do Evangelho da cruz de Cristo. Será que nós temos feito isso? Ou será que no meio das demandas que temos feito, não temos mais olhado os devocionais? Será que nós não temos mais olhado a Bíblia? Será que nós ficamos satisfeitos com o que já aprendemos da Bíblia e achamos que não precisamos mais dela? Então essas são boas perguntas para nós fazermos durante esse período de pandemia, que vão nos ajudar em um retorno a voltar com uma comunidade dentro do trilho correto. Então, a primeira dica que Paulo fala aqui é que a igreja não pode ter divisões. Nem individualidade de grupo, que forma divisões dentro da igreja, nem individualidade para seguir vários líderes, porque todos eles foram colocados por Deus, Paulo vai falar isso mais adiante. E não pode ter outra pregação a não ser Cristo na cruz. Essa é a pregação do Evangelho. Então, que Deus nos dê a oportunidade de olharmos para a carta aos Coríntios, avaliarmos nossa própria conduta e, ao mesmo tempo, nossa própria comunidade, para ajudarmos a nossa comunidade a cumprir o papel dela, que é ser testemunha de Cristo. Paulo ainda vai falar isso na carta aos Coríntios, desculpe. Então vamos baixar nossa cabeça e vamos orar por isso? Senhor Deus, que Tu estejas cuidando de cada um de nós. Ao mesmo tempo que possamos estar avaliando a cada um, se não estamos correndo o risco de cairmos no mesmo erro da igreja de Corinto, de divisões, seguindo outras pessoas, não olhando a pregação verdadeira e pura do Evangelho. Que Tu estejas cuidando de nossa comunidade. Estamos nos colocando aqui não porque nos achamos melhores do que outros, mas porque nos reconhecemos tão limitados quanto esses cristãos da igreja de Corinto. E por esse motivo, sabemos que corremos o mesmo risco deles. Então, Deus, ajuda-nos a mantermos firmes no Teu caminho, na Tua direção, não nos desviando, para que nossa comunidade cresça, não para nós sermos famosos, mas para que o Teu nome seja engrandecido e louvado em qualquer lugar onde a Aliança Pudéssimo estiver representada. Esse é o nosso objetivo. E é isso que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, um bom domingo a todos nós e voltaremos semana que vem com a nossa celebração online e também para aqueles que quiserem podem participar da nossa celebração presencial. Basta só mandar para o Fofo um nome e venha participar conosco aí, ok? Então, uma boa noite a todos.